Olá, voltando aqui à gravação da nossa aula, segunda parte, né? Vamos falar agora um pouco sobre análise de tensões totais. As análises de tensões totais, elas não são as análises ideais a serem realizadas, né? A maneira ideal de você fazer análise é sempre em termos de tensões efetivas. E para isso você precisa conhecer as tensões totais e as poropressões. E esse aqui é o problema, né? Em alguns casos, né, nós não conhecemos as tensões totais. Via de regra, a gente consegue conhecer as tensões totais porque elas dependem basicamente, né, do peso do material, né, e dos carregamentos aplicados. E geralmente a gente conhece essas duas coisas, né? Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós não conhecemos, às vezes, as poropressões, né? Então, às vezes, nós não conhecemos isso. Por exemplo, né, imagina que você tem aqui um aterro, né, então você tem um solo mole aqui, ok? E aí você realiza a construção de um aterro sobre esse solo mole, ok? Você vai gerar, né, poropressões, né, ao longo aqui dos pontos, né, abaixo do aterro. E é muito difícil, se você fizer uma análise, digamos assim, convencional, de você determinar qual é o excesso de poropressão que você tem, né? A poropressão devido ao peso da água é fácil. Agora, a poropressão devido à construção do aterro, essa não é fácil de ser determinada. Hoje, nós podemos fazer uso, né, de ferramentas numéricas, realizar análises acopladas, e isso se torna possível, ok? Agora, em todo caso, se você estiver fazendo uma análise e você não consegue determinar o campo de poropressões, aí você pode fazer uso, né, do que se chama de análises a tensões totais, ok? Então, você vai fazer uso desse tipo de análise sempre que você não conhecer o campo de poropressões e, consequentemente, você não vai conseguir conhecer as tensões efetivas, né? Então, isso é o tipo né, indicado para quando você deve fazer análise de tensões totais. Você tem que ter cuidado, né? Só faz sentido falar nisso se você tiver uma geração de poropressões, né, devido a um carregamento. Tá bom? Cuidado para não cometer o equívoco de querer realizar análises de tensões totais no caso em que não tem água, que não tem variação da poropressão, etc. Ok? É necessário, nesse caso, realizar análises em termos de tensões totais, e neste caso, né, o ideal é que nós tenhamos também ensaios semelhantes, né, ou seja, ensaios em que você tem uma variação da poropressão e essa variação não é dissipada, ou seja, você não dissipa isso aqui fica, né, diferente de zero. Esse é o ensaio que mais se assemelha a isso, é o ensaio CU, né, que vem do termo consolidated, né? Em português você pode falar consolidado, né, mas geralmente nós usamos a palavra adensado e não drenado, ou seja, né, você não permitiu que a água saísse do solo. Então, né, vamos dar uma olhada aqui. Novamente, a gente voltou aqui para o gráfico, né, em que a gente tem a curva de compressão da argila, e aí nós temos dois pontos normalmente adensados, ok? E eu vou colocar aqui, né, nós temos outros dois pontos pré-adensados, ok? Ou, né, over-consolidated, como você preferir, né, tá certo? Então, as análises, né, do ensaio CU, né, você não permite a drenagem, ou seja, você não permite que a água, que o volume de água saia, ok? Ora, se você não permite que o volume de água saia, o que vai acontecer é que a água vai se pressurizar. Então, o que você vai ter ao invés de ter um gráfico em que você teria compressão, né, ou, né, expansão da amostra, como é o caso aqui, ó, vamos voltar aqui, como é o caso do ensaio drenado, certo? No ensaio drenado a gente tem uma variação do volume da amostra,
que é consequência da variação do volume de água, né? Nesse caso aqui, a gente não tem nenhuma variação do volume de água. O volume de água fica constante, a variação do volume de água é zero. Então, isso vai fazer com que haja um acréscimo de poropressão. E é exatamente isso que a gente mede no ensaio, né? Então, nós fazemos um ensaio, nós aplicamos, né, uma tensão desvio no corpo de prova, ok? Aplicamos aqui uma tensão desvio no corpo de prova. E isso vai produzir deformações. Então, nós temos aqui as curvas, né? Tensão, deformação. Né? Então, aqui são as nossas curvas tensão, deformação. Tá certo? Só que, infelizmente, a gente não vai ter variação volumétrica. O que a gente vai ter é um acréscimo da poropressão. Então, né, no livro, o livro usa como poropressão a letra U. Eu uso aqui PW. Né? A gente já está cansado de saber disso, de outras aulas. Então, o que a gente tem aqui é um acréscimo de poropressão. Então, o que aconteceu? Comprimi a amostra, a água não saiu, então a água vai sendo pressurizada e aí você tem essa curva aqui de pressurização da água, tá certo? Se você analisar os pontos normalmente adensados, que é o ensaio B e C, você vai ver que essa curva aqui é muito parecida com a curva do ensaio CD para normalmente adensado. E você vai perceber que essa curva aqui é parecida, cuidado, com a curva de variação volumétrica. Só que no caso, ao invés de a gente ter variação volumétrica, a gente tem, tá certo? Uma variação na pressão da água, ok? Então, esses ensaios aqui são os normalmente adensados, não drenados. Tá aqui, não drenados. Esses aqui são os ensaios pré-adensados, não drenados. E aí, novamente, né, você vai ter aqui um pico, semelhante ao que você tinha lá no outro ensaio drenado, ok? Então, as curvas, tensões e deformações, elas se assemelham muito. O que muda? O que muda é que aqui, ao invés de ter variação volumétrica, eu não posso ter variação volumétrica, porque eu não estou deixando a água sair, o que eu vou ter é um acréscimo de pressão de água, ok? O que acontece, né? Nós já vimos lá, quando nós estudamos círculos de Mohr, nós explicamos para vocês, né, que o círculo de Mohr efetivo, né, o círculo de Mohr efetivo, fica sempre à esquerda do círculo de Mohr total, se a poropressão for maior do que zero. Né? Então, se a poropressão for maior do que zero, o ciclo efetivo vai ficar sempre à esquerda do círculo total. Então, olha só que interessante, né? O que eu tenho aqui? Vamos lá. Esse aqui é o círculo de tensões totais, tá certo? Esse aqui é o círculo de tensões totais, estou marcando com vermelho. E aí você calcula o círculo de tensões efetivas, subtraindo o valor da poropressão de cada um dos pontos. Né? Então, aqui a gente tem o valor de poropressão na ruptura. Né? Você mediu isso, então esses pontos aqui são os valores de poropressão na ruptura, então tudo tranquilo. Né? Então, eu consigo ter o círculo de Mohr de tensões totais e eu consigo ter o círculo de Mohr de tensões efetivas. Ótimo, maravilha, ok? Qual é o problema? O problema é que na amostra pré-adensada, né? Então, se a gente tiver aqui sempre a pressão maior do que zero, a gente vai estar sempre trazendo essa curva para cá. Só que, né, se a amostra estiver pré-adensada, a poropressão pode ser menor do que zero. E aí faz com que o círculo vá para, em vez de ir para a esquerda, como é o nosso caso aqui, que ele vá para a direita. Tá tudo certo? Então, cuidado com isso, ok? Cuidado com essa observação. Daqui, a gente vai ter duas envoltórias. Então, ó, preste atenção. A gente vai ter uma envoltória, né, de tensões efetivas, se você usar os círculos efetivos. Estou usando aqui os círculos efetivos. Ou você pode ter uma envoltória de tensão total, se você usar os círculos totais. O que foi que eu fiz aqui? Eu tirei a linha, né? A gente geralmente usa a linha para efetivo. Manuel, e por que não tem uma linha, né? Por que não tem um apóstrofo aqui no cisalhamento? Porque a água não interfere, né, na tensão cisalhante, ela só interfere na tensão normal, ok? O que acontece aqui é que a gente vai ter duas envoltórias. Se você for fazer uma análise de tensão total, você usa essa aqui, ó, esses parâmetros, ok? E quando é que você deve fazer essa análise? Se você não conhecer
o campo de poro-pressão. Ok? Aí você faz a análise da tensão total. Se você conhecer o campo de poro-pressão e você conseguir calcular as tensões efetivas, você usa a envoltória, né, efetiva. Aí, no nosso livro, ele coloca uma série de comparações, né? Então, por exemplo, aqui, ó, é a curva tensão-deformação do ensaio CDE e do ensaio CU, da mesma amostra, claro, né? Senão não faria sentido, né? E o que a gente observa é que a ruptura acontece a um valor mais baixo, ok? Para a mesma tensão confinante, né? Vamos imaginar aqui que a gente está colocando aqui a tensão confinante, né? Igual a 400 por 2, né? E a ruptura vai acontecer um pouco mais abaixo. A gente vai já ver por quê, ok? Se a gente comparar as curvas de deformação, né? A gente tem o que aqui? A gente não tem deformação no ensaio CU, né? A deformação volumétrica é zero, ok? Por outro lado, né? A gente tem deformação volumétrica no ensaio CD. E se a gente avaliar, né, o que acontece com as poropressões, a gente não tem variação das poropressões no ensaio CD, porque ele é drenado, né? Ele é drenado, então, se surgir alguma poropressão, ela é dissipada, e nós temos uma variação da poropressão no ensaio CU. Ok, se nós analisarmos uma amostra pré-adensada, aí nós vamos ter uma coisa um pouquinho diferente. Olha que interessante, a amostra pré-adensada, né, a resistência para a mesma tensão, né, vamos supor aqui que a gente está colocando aqui a tensão de confinamento 50 kPa, né, amostra pré-adensada, certo? Então, a resistência não drenada vai ser um pouquinho maior, ok? Um pouquinho maior do que a resistência drenada, né? E se nós olharmos aqui o que acontece com as deformações volumétricas e com a poropressão, né? Nós vamos ter que, olha só que interessante, hein? A deformação começa, né, positiva, ou seja, a gente começa comprimindo a amostra, e aí depois de um tempo ela inverte, tá certo? E aí você sai de uma compressão, né, de um comportamento contráctil para um comportamento dilatante aqui, né? Então você começa a ter dilatância, né? A amostra aumenta de volume, né? Aí, novamente, no ensaio CD, no ensaio CU, eu não deixo a água sair, então não tem como ter deformação volumétrica. Em termos de poropressão, o que acontece? Você não vai ter variação volumétrica você não vai ter variação da poropressão nesse caso, no ensaio CD, e no ensaio CU, no começo você tem uma pressão positiva, né? Positiva, só que ela se inverte, né, devido à dilatância e fica negativa, então você tem uma pressão negativa. Aí olha que interessante, ó. Se você imaginar que você tem aqui a tensão efetiva, né, é igual a tensão total menos a poropressão, olha que interessante. Quando a poropressão fica negativa, né, nesse caso aqui, essa poropressão negativa vai fazer com que a tensão efetiva, ó, isso aqui ficou constante, né? E isso aqui ficou negativo. Então, menos com menos vai ficar mais, né? Então, na verdade, você está produzindo um aumento da tensão efetiva, né? Nesse caso aqui, porque o solo teve dilatância. Dilatância, né? Ele dilatou, então você teve negativa, e é por isso, né, por causa desse efeito, que você tem aqui um aumento na resistência, né, quando o solo é dilatante. Aí cabe um comentário, tá? Se o seu solo é pré-adensado, não é recomendado você fazer análise não drenada, tá? Por quê? Porque ela é contra a segurança. Você vai estar avaliando uma resistência maior do que a resistência poderia ser, ok? Um outro assunto que a gente vai precisar abordar é o conceito de trajetória e tensões. Ele vai ajudar a gente a entender uma série de aspectos.